Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, hoje a gente vai dar uma estudada aí numa das mais antigas civilizações. Melhor, deixa eu explicar melhor. A partir de agora a gente vai começar a estudar as civilizações mais antigas do mundo, as primeiras, né, e seu desenvolvimento. A gente vai começar, a partir dessa aula de hoje, a gente vai entrar na Idade Antiga. Lembra que eu falei para vocês da linha do tempo? Então, a gente nessa linha do tempo deu uma olhada em pré-história, tá? Então, pré-história a gente viu os períodos da pré-história, a gente viu o Paleolítico, a gente viu o Mesolítico, a gente viu o Neolítico e a gente viu a Idade dos Metais, a Idade do Cobre, do Bronze e do Ferro. Agora a gente encerrou a pré-história, falou um pouco do povoamento da América na aula passada, só que agora a gente encerra essa primeira etapa e agora a gente vai focar nas civilizações antigas, aquelas que mais influenciaram a formação do mundo, né? Porque, por exemplo, na Idade Antiga foram formadas muitas civilizações. Vamos ver todas? Seria ótimo, mas não vamos, né? Mas vamos focar aquelas que não que sejam mais importantes, todas são importantes, todas tiveram sua contribuição na formação do mundo. Mas a gente vai focar aquelas que mais se destacaram, aquelas que exerceram mais influência, aquelas que exerceram mais domínio durante seus períodos nas suas regiões, tá? Aí, vê bem, vocês organizam aí tudo direitinho e a partir desse vídeo, a partir desse assunto, todo o estudo sobre a Idade Antiga, a gente vai usar um método, ou seja, uma forma de estudo, uma forma de estudar. Esse método, né, ele vai ser seguido aí de 3 pontos, daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui, mas esses 3 pontos é basicamente saber a importância daquele povo, né, saber onde aquela civilização se desenvolveu, onde aquela civilização se desenvolveu, ou seja, conhecer um pouco do lugar, e também a gente depois vai saber qual foram os povos que chegaram nesse lugar, o que eles fizeram. Basicamente esse passo a passo, daqui a pouco vai estar aqui para você ver o que eu estou dizendo. Então a gente vai seguir esse passo a passo, vai falar aí de várias civilizações, de várias regiões, né? Civilizações essas que tiveram muita influência na formação de toda a história da humanidade, tá bom? Então prepare o seu material, né? Vai para um local bacana, vai para um local adequado, pega o seu livro para acompanhar, pega o seu caderno para anotar e a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, hoje, como eu estava dizendo, a gente vai começar a falar de civilizações antigas e começaremos pela civilização ou pelas civilizações mesopotâmicas. Oi, professor, que nome estranho é esse? Vamos entender o que significa aí, inclusive a palavra mesopotâmica. Essa aula aqui se refere à aula 7. Há uma novidade para as minhas aulas hoje, tá? Hoje eu terei o apoio da produção, da direção artística de toda a gravação aqui do Centro Educacional Prisma. Então hoje eu vou estar usando slide e a produção aqui vai estar me ajudando, beleza? Vamos ver se a produção está atenta. A produção, passa o slide aí, por favor. Muito bem, a produção aqui é eficiente, viu? Meu povo, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, vamos falar de civilizações mesopotâmicas. E na verdade vamos falar de várias civilizações, né? Não só na Mesopotâmia, mas em vários outros lugares. E aí, como eu tinha falado no começo do vídeo, a gente vai focar nesse tripézinho aqui. A gente vai começar pela importância do estudo de determinada civilização, no caso de hoje, da civilização mesopotâmica. A gente vai aqui para as características da região, né, onde foi que essas civilizações, como é a Mesopotâmia, já respondendo, a Mesopotâmia é uma região, né, a gente vai entender melhor. Então, os povos que foram para lá, quais são as suas características, quais as características da região. Eita, peraí, calma, deixa eu ir de novo. Quais as características da região, que é a Mesopotâmia, e os povos que foram para lá e o que fizeram. Então, só para repetir o nosso tripé: a importância do estudo, a região e os povos que foram para lá e o que fizeram. Esse vai ser o nosso tripézinho de estudo para todas as outras civilizações. Inclusive, a gente vai ver, né, só para você saber quais são as outras civilizações que a gente vai ver as civilizações relacionadas à Mesopotâmia,
relacionada à região ali da Palestina. A gente vai ver ali, na verdade, o Oriente Médio como um todo, você vai entender melhor mais na frente. A gente vai entender ali a galera da Península Itálica, né? Onde a gente vai ver Roma. A gente vai ver ali o pessoal da Grécia, né? A gente vai ver o pessoal do Extremo Oriente, né? A gente vai ver o pessoal da Ásia mesmo, de maneira geral. Então a gente vai focar aí em alguns povos, em algumas civilizações, né? Que você vai estar dando o pessoal da África também, né? Esqueci de dizer, desculpe. A gente vai estar vendo também o pessoal aí as civilizações ali na África, e aí a gente vai ter um entendimento melhor, né, de todo esse contexto. Bom, mas vamos lá, a produção passa aí. Calma que tem um probleminha. Agora, vamos para as características. Não, antes vamos, produção, volta aí por favor. Agora foi rápido. Antes vamos para a importância do estudo. Qual a importância, né, do estudo das civilizações mesopotâmicas? Veja, primeiro, que as civilizações mesopotâmicas são as civilizações até então mais antigas que se tem notícia. Então, para a gente falar da história das civilizações, se a gente for começar a contar essa história pelo começo, a gente tem que vir para as civilizações mesopotâmicas, tá? A gente vai entender melhorzinho. Então, primeira coisa em relação à importância do estudo. A importância do estudo é que esse conjunto de civilização, um dos conjuntos mais antigos, ou provavelmente o conjunto mais antigo de civilizações da história da humanidade. Uma outra importância é que ela deixou muitas contribuições para a humanidade, tá? Entre elas, aquela que delimita o fim da pré-história e o início, né, da idade da história propriamente dita, que é o surgimento da escrita. Provavelmente, né, a escrita surgiu a partir de uma dessas civilizações existentes na Mesopotâmia. Também trouxeram muita contribuição na ideia de matemática, na ideia da matemática, na ideia da astronomia, o estudo dos astros. Inclusive, para você ter ideia, uma das coisas mais importantes dos dias de hoje, que é a organização do tempo em forma de contagem, né, em forma de calendário, a contagem dos dias, das horas, né, enfim, essa ideia também frutificou bastante, né, também veio com muita influência dessa civilização. Óbvio que outras culturas trarão as suas influências, mas muito do que a gente entende, né, de organização aí do contexto social, enfim, do contexto histórico, vem dessas civilizações. Então, a partir de agora a gente vai começar a conhecer, né? Beleza? Mas vamos para a região. Produção? Valeu. Características da região. Localização atual. Essa região que a gente vai estudar, tá? Que é uma região muito antiga, ela surgiu numa região onde hoje é um país chamado Iraque. Você já deve ter ouvido falar desse país, um país chamado Iraque. Essa é a bandeira do país, né? Aqui está um mapinha de GPS do país, né? É uma região que fica ali no Oriente Médio, e essa região é uma região que fica numa área que o pessoal chama de Crescente Fértil. Guarda esse nome aí, lembre esse nome, Crescente Fértil. Crescente Fértil é uma área que pega ali o Oriente Médio, o norte da África, que é formado, tem esse formato de meia-lua, né? Esse formato de meia-lua, e que ele foi muito importante para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Por quê? Algumas das primeiras civilizações dessas regiões, que viviam de maneira nômade e seminômade, eles começaram a se sedentarizar a partir dos assuntos que a gente já viu anteriormente, né? A partir da descoberta da agricultura, da domesticação de animais. Mas para que isso vingasse, para que isso desse certo, precisava de um local adequado para se sedentarizar. E muitas das civilizações buscaram locais próximos aos rios, né? Por que locais próximos aos rios? Porque tem terra fértil para poder plantar, tem água para poder prover os animais, cresce vegetação que também ajuda ali, né, na questão da criação dos animais e do próprio consumo mesmo. Então você tem todas as coisas necessárias para a sobrevivência e para a manutenção das práticas agora incorporadas, como a agricultura, né, e o pastoreio, que é a criação de animais. E a Crescente Fértil é uma área que tem exatamente isso, né? Essa área aqui
que ela faz essa meia-lua, ela é uma área que tem exatamente isso. Por quê? Porque nessa área passa alguns dos principais rios dali da região e do mundo, né? Alguns dos principais rios, alguns dos rios mais conhecidos do mundo passam nessa região. E a região ao redor dessa área aí, digamos assim, mais frutífera, dessa área mais fértil, a gente tem várias áreas desérticas. Então povos que estavam por ali vinham às vezes de áreas mais desérticas, áreas muito inóspitas, áreas em que fazer a fixação e a manutenção da vida era difícil. E aí quando a galera chega nessas regiões e encontram grandes rios, né, normalmente qual era a prática? Esses rios, aí quais são esses rios? A gente vai chegar lá. Mas por exemplo aqui a gente vai ter o rio Nilo, aqui pegando esse pedacinho aqui, né, a gente vai ter outros rios aí, enfim, a gente vai ter alguns dos principais rios. E qual era a deixa? A galera ia para essa região e tinha, você sabe, você já deve ter percebido, que quando chove muito em alguns períodos específicos, os rios enchem muito. Então nesses períodos de cheia desses rios, né, a área ficava ali alagada, e quando esses rios voltavam ao seu curso normal, a terra ficava fértil, ficava bem, né, hidratada, digamos assim, ficava muito bom com boas condições para a plantação. Então o pessoal aproveitava essas áreas. Com o passar do tempo, o ser humano desenvolvendo técnicas e tecnologias, o ser humano começou a criar canais de irrigação, começou a criar nos períodos em que esse rio não enchesse, começaram a criar reservatórios de água, tudo isso para a prática do dia a dia, e foram morar na proximidade desses rios. Tá? Então esse local é o local do surgimento das primeiras civilizações, que eram os locais mais adequados para as civilizações que se sedentarizaram e cresceram. Né? Então a gente vem aqui para a crescente fértil, que encontramos aí alguns desses principais rios. E aí, vamos para os rios que nos interessam. O nome Mesopotâmia está ligado, né, o significado do nome está ligado a dois desses rios aqui relacionados à crescente fértil. Que rios são esses? Eu acho que não dá para ver, mas eu vou apontar. Esse filetinho aqui, você não professor, mas tão pequenininho não. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa de mapa. É como se você pegasse o mapa e visse só aquele desenhozinho azul. Né? Mas você sabe que na verdade aquele desenhozinho azul, aqueles tracinhos são áreas gigantescas. Então a gente tem aqui o rio Tigre, então grava o nome do primeiro rio, rio Tigre, e aqui embaixo a gente tem o famoso rio Eufrates. Esses dois rios, eles passam quase que lado a lado, né? E desaguam juntos, e esses rios aqui, esses dois rios aqui, eles têm uma região entre eles, que é justamente a Mesopotâmia. Na verdade, a palavra Mesopotâmia, tá, significa terra entre rios. Vê só. Então a primeira região que a gente vai ver é justamente a Mesopotâmia, essa terra entre rios. Né? Meso vem de meio, Potâmia é uma palavra relacionada à água e tal, e aí a gente associa a rio. Então, Mesopotâmia, né, e trocando em rio, seria uma terra, né, no meio, então meso, meio, entre águas, né? No caso desse caso, representado pelo rio. Então, a terra entre rios, né? Então, Mesopotâmia, de uma maneira geral, a terra entre rios. Então, essa é a região, né? Então, a crescente fértil, ela pega aqui, ó, esse pedaço aqui que vai do norte da África, né? Pegando o que eu já tinha falado e adentrando aqui na Mesopotâmia, que é justamente a terra entre rios. Lembrando o nome dos rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, beleza? Atual Iraque, na região da crescente fértil, especificamente a Mesopotâmia, a terra entre rios. Beleza? Produção? Bom, quais são as características das primeiras civilizações que para lá foram? As características das primeiras civilizações foram pequenas comunidades que se fundiram e criaram cidades-estados. Quando eu digo pequenas comunidades que se fundiram, eu já tinha falado aí, né, de um crescimento que a gente vê diante de uma sociedade. Eu até brinquei assim, né? Até comentei que a sociedade, qual é o menor ponto que você tem na sociedade, digamos assim? É o indivíduo, né? Ele se associa a outra pessoa e dali pode sair uma família, né? Dessa família pode sair várias famílias, que são os clãs. Então a gente tem um indivíduo, a gente tem uma família, e o conjunto das famílias que sai dessa família a gente pode chamar de clã. Então os primeiros agrupamentos humanos viviam entre clãs familiares. Então era o patriarca da família com seus filhos, né? E cada filho com as suas famílias ali vivendo em comunidade.
Só que essas comunidades cresceram, né? Alguns desses clãs viraram tribos, ou seja, um grupo maior. Eu costumo aí brincar, inclusive, né, vocês que estão no sexto ano, deve ter alguém aí que assista, sei lá, algum desenho como Naruto, por exemplo, olha só. E aí eu sempre me lembro, né, dos clãs das tribos, né? Tem a aldeia da Folha, então a aldeia da ideia de tribo, não sei se você concorda, e ali dentro da aldeia tem os vários clãs de família, né? Vários grupos de família. Obviamente que guardadas as devidas proporções, é só um exemplo para contextualizar com algo que talvez seja do seu dia a dia, né? Para quem não acompanha, não sabe o que é, não deve ter entendido nada, mas de maneira geral foi só para associar para quem sabe o que é, digamos assim. Mas trazendo aqui para nós de novo, a ideia é essa, né? Os grupos foram crescendo, a gente já viu em aula anterior, famílias que foram crescendo, né? Formando grandes clãs, vários clãs, esses clãs juntos formando várias tribos, e essas várias tribos juntas, né, vivendo, formando uma grande comunidade, e essas comunidades se fundindo ao ponto de surgir aí as primeiras cidades, tá? Essas cidades que surgiram, né, essas cidades que foram surgindo, elas eram independentes umas das outras, e aí vem o termo que você precisa entender, um conceito que você precisa entender, o conceito de cidade-estado. Cidade-estado, cidade nada mais é do que um território, né, uma infraestrutura específica, não vou conceituar exatamente aqui o que é cidade, mas de maneira geral, imagine uma cidade independente, né? Uma cidade que não pertence a nenhum país, a nenhum reino, a nada. A cidade ela é independente, tem o seu próprio governo, as suas próprias leis, a sua própria forma de cultura, né? A esse tipo de cidade a gente chama, digamos assim, de cidade-estado. Então, essas comunidades crescem, se fundem, né? Indivíduo, família, clã, vários clãs formam uma tribo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo só para você entender. As 12 tribos de Israel, por exemplo, que a gente vai estudar inclusive mais na frente, né? Cada tribo, ela surgiu a partir de uma família que foi formando grupos de famílias, né? Os filhos lá de Israel, né? Foram lá, tiveram seus filhos, cada filho teve seus filhos que formaram suas famílias, os clãs, e esse conjunto de clãs, as famosas 12 tribos de Israel. E cada uma dessas tribos juntas formam um povo. Então dá mais ou menos essa ideia, né? Os vários povos, as várias comunidades que tinham aí foram se fundindo, né, num único local, formando cidades, e essas cidades independentes umas das outras a gente chama de cidades-estados. Bom, como eu disse para vocês, essas cidades, esses povos foram se misturando, guerreando entre si e buscando uma dominação de uns sobre os outros. Então, os povos que foram chegando ali foram se fixando, foram crescendo, né, foram fundando suas cidades, e com o passar do tempo, mesmo sendo ali da mesma região, mesmo inclusive às vezes compartilhando a mesma cultura, né, vez ou outra eles estavam em pé de guerra tentando vencer e se sobrepor uns sobre os outros, né? E aí o que é que ocorre? Entre esses vários povos, entre essas várias cidades, digamos assim, a gente vai perceber nela uma diversidade, digamos assim. Essas sociedades eram divididas em estamentos, tá? Que nada mais é do que uma espécie de classe social, ou seja, grupos sociais que tinha aí em cada uma dessas comunidades. Então, bem, quais são esses grupos sociais? A gente tem aqueles que governavam, né? Muitas vezes um líder, né? Muitas vezes um ancião, normalmente era um chefe político e religioso, né? Normalmente essa coisa era bem associada. Aí até botei aqui embaixo, a gente tinha um rei, né? Tinha normalmente a figura do rei já existia, que exercia várias funções, né? Entre elas, normalmente ele era sumo sacerdote, juiz e comandante do exército. Então, normalmente, né, a figura de um rei ou de um líder, ele atribuía dentro dele todos esses cargos, né, numa atividade só. Uma outra coisa também, né, não só tinha os que governam ou o que governa, mas tem outras classes sociais, né, como por exemplo os militares, né, a gente tinha aí os oficiais do exército. O professor tinha exército com arma, com tudo? Não. Com as armas daquele período, com a organização daquele período, mas ainda assim uma força feita para guerrear, então uma força militar, né, organizada,
mesmo que o comandante principal fosse o rei, tinha os outros comandantes menores, digamos assim. Então tinha aí os guerreiros, vamos assim dizer, né? O pessoal aí que vivia para a guerra, então tinha o que governa, tinha o que guerreava, digamos assim. Tínhamos os sacerdotes, que são aqueles que organizam a religião, né? Aí numa classe mais baixa, né, a gente tinha aí os que produziam, digamos assim, né, entre eles os artesãos, aqueles que produzem objetos, né, a gente tinha aí os camponeses, né, aqueles que trabalham na terra, e a gente também tinha os escravos. Então esses são os grupos sociais que a gente percebia aí nesse período. Produção? Bom, continuando sobre as características da Mesopotâmia, entre as principais características das civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia, a gente tem aí entre as principais atividades econômicas a agricultura, que já era de se esperar, né? E também tínhamos o desenvolvimento do comércio, que já vimos em aula anterior. Né? O desenvolvimento do comércio ele se dá a partir da produção que excede, ou seja, a galera produz mais do que o necessário, e esse excedente, essa produção a mais, ela começa a ser negocializada, não existe, começa a ser negociada, né, entre outros povos, entre outras comunidades, e aí a gente vê surgir o comércio, vê surgir também o dinheiro para facilitar essas trocas, enfim, se torna uma das principais atividades, então agricultura e comércio. A religião era politeísta, ou seja, a galera desse período acreditava em vários deuses. Provavelmente, cada cidade tinha a sua divindade principal. Tá? Cada cidade que foi surgindo ali na região tinha a sua divindade principal. Mas, de maneira geral, eles acreditavam em vários deuses. E aí, como eu tinha dito para vocês, as principais contribuições foram a escrita, né? Contribuição na área da geometria e da aritmética, questões relacionadas à ideia de matemática, astronomia, também tinha na astrologia, né? Astronomia e astrologia são coisas diferentes, e a divisão aí do ano em 12 meses, da semana em 7 dias e do dia em 24 horas, a organização do tempo. Eles foram um dos pioneiros a fazer isso. Agora fica a pergunta, professor, e quem são esses povos? O senhor vai falar quem são esses povos que chegaram? Vamos sim. Não todos, mas vamos citar alguns dos principais, aqueles que se estabeleceram, aqueles que criaram reinos, impérios, enfim. Beleza? Então essa vai ser a nossa segunda parte, falar exatamente dos povos que foram para lá. Produção? Bom, vamos para os principais povos da Mesopotâmia, né? Que é o nosso terceiro passo. Vamos ver. Nosso primeiro passo, a importância desses povos. Nosso segundo passo, característica da região. E agora, quem foi para essa região, qual foram esses povos e o que é que eles fizeram. Vamos para o nosso primeiro povo aí a ser estudado. Produção? O primeiro povo que nós estudaremos, pessoal, vai ser provavelmente o primeiro povo a ter chegado ali na região e começar a se sedentarizar, tá? Esse povo aí é chamado de sumérios, tá? São os povos sumérios, então são vários agrupamentos, várias comunidades reconhecidas como sumérios, que chegam aí primeiramente nessa região e começam a se fixar na Mesopotâmia, né? Fundando aí as primeiras cidades. Qual a importância dos sumérios para toda essa história? Minha gente, é muita importância. Primeiro, acredita-se que os sumérios são um dos povos mais antigos da história, tá? Não só da região, mas da história. E acredita-se também, atribui-se a ele a invenção justamente da escrita, né? Aquele divisor de águas aí na organização. Provavelmente, os sumérios eles organizaram a escrita a partir da necessidade de organização. Ou seja, para organizar, para administrar agora toda essa população, toda a produção, toda a infraestrutura criada, né, para administrar toda essa nova realidade que os povos viviam, os povos sumérios, lembrando que, né, veja que eu estou falando povos, né, porque eu estou falando mais no plural, eu estou falando povo sumério, que também poderia até falar, mas porque entre os sumérios surgiram várias comunidades, todos são sumérios, mas cada qual no seu canto, como eu já falei. Então cada qual fundou sua cidade. Não quer dizer que eles viviam sempre em paz, muito pelo contrário, vez ou outra eles estavam em pé de conflito, né? Cada qual no seu cantinho, porém todos sumérios, né? Com a cultura em comum, com a
com algumas ideias e uma forma de falar, né, uma forma de língua em comum, enfim, alguns aspectos em comum, mas, né, cada grupo no seu cantinho, né, e nem sempre se dando muito bem, às vezes se dando bem entre eles, enfim, a relação era das mais variadas possíveis. Mas cada cidade suméria que foi surgindo, ela precisou organizar, cada comunidade se desenvolveu e posteriormente as cidades que surgiram, os sumérios precisavam organizar melhor, administrar melhor toda essa novidade, que cada vez mais aumentava em população e tamanho. Então, provavelmente foi a partir dessa necessidade que o ser humano que pensa começou a ter a ideia de registrar algumas coisas como questões comerciais, questões administrativas. Então precisava criar um sistema, né, de símbolos que pudesse facilitar no entendimento. Por exemplo, imagine você que eu vou fazer a contagem de quantidade de produto que vai ser comercializado. Já pensou tentar decorar tudo de cabeça? Ficaria difícil. Mas se eu pego, né, alguma coisa e começo a registrar, tem tantos, vou botar aqui 5 pontinhos para e vou fazer um desenho para as maçãs, por exemplo. Então, maçã, 5 pontinhos. Eita, tem ali peixe, desenhar o peixe, mais 5 pontinhos. Enfim, eu precisava de um esquema de símbolos que expressasse, representasse o produto ou o que eu quisesse expressar e também as quantidades. Então foi nessa necessidade que os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita, conhecida como escrita cuneiforme. E está aqui um pequeno exemplar, né, desse tipo de escrita. Cuneiforme, professor, o que significa isso? Escrita cuneiforme é porque essa escrita era feita em forma de cunha. Cunha é aquele formato que tem a concha que você pega feijão, né? Aquele formato mais fundo, tá? Por que escrita cuneiforme? Porque naquela época ainda não se usava papel, né? Não se usava caneta. Então a galera, para fazer os primeiros registros, pegava a argila amolecida e com um preguinho de madeira, né, fazia desenhozinhos em formato de cunha, ou seja, buraquinhos dos mais variados formatos, como você está vendo, e esses formatos mais fundos, né, em formato de cunha, deu a origem aí para essa escrita cuneiforme. Então, como eu estava dizendo para vocês, é um sistema de escrita que utiliza aí alguns símbolos, algumas coisas, algumas ideias, né, em formato de cunha, normalmente feito em argila amolecida. Depois de todo o registro feito, essa argila era cozida, né, era cozinhada, sei lá, era botada no fogo para poder endurecer e ali o registro ficava preservado. Olha só, ninguém podia mais mexer, porque estava duro agora, ninguém podia chegar com o preguinho lá e alterar. E isso garantiu uma melhor organização dessa civilização que conseguiu prosperar bastante. Então, a invenção da escrita, sem dúvida, é uma das maiores invenções da nossa história, da história da humanidade como um todo. Já pensou, não teria muitas coisas que a gente não poderia fazer se não tivesse escrito. Bom, vamos continuar. Produção? Bom, agora com a escrita desenvolvida, a gente vê surgir uma das primeiras obras, uma das obras mais antigas, né, escritas do mundo, tá? Entre essas obras, eu acho que o grande destaque é a Epopeia de Gilgamesh. Nada mais é do que uma história que conta aí a história desse personagem, né? É uma história mitológica, digamos assim, uma história que traz a mitologia suméria por trás, em que Gilgamesh aí passa várias aventuras e desventuras, digamos assim, né? Então conta a história desse personagem. Não vou contar porque vai se estender um pouco, né? A gente já vai começar a ir para a conclusão, mas você pode dar uma pesquisada sobre a história de Gilgamesh, é bem interessante. Bom, como eu disse para vocês, eles são politeístas, então tá aí algumas imagens representando algumas das divindades dos sumérios. Tem todo um conjunto, toda uma história, toda uma mitologia suméria, também está aí na internet, né? Para quem gosta de estudar aí histórias e mitologias, né? Tem vários mitos, várias histórias, vários personagens, várias divindades. Então está aí a representação de algumas, até Gilgamesh apareceu ali no meio, né? Entre as figuras míticas da mitologia suméria. Pode passar a produção. E aí está aqui um mapinha com algumas das principais cidades, né, sumérias. Está aqui, ó, o Tigre, o Eufrates, né, e a terra aqui entre rios. E aí a gente vai focar aqui em uma das principais cidades. Então, anota aí as principais cidades. Estão aqui, vou citar algumas. A gente tem aqui, ó, Nippur, Lagash, Uruk, Eridu, algumas outras também que vão surgindo depois. Todas essas cidades
são cidades-estados, cidades sumérias, estados, que tinham as mais variadas formas de relacionamento entre umas e outras. Beleza? Meu povo, produção para sair? Bom, os sumérios, como eu falei para vocês, eles tinham seu chefe político, cada cidade tinha um chefe político, né? O título dado a esse chefe político era o título de pátese, né? Então anota aí, o título do chefe político de cada uma dessas cidades era o pátese. Ele aqui está a imagem de um dos principais páteses da época. Ele era responsável aí pelas questões políticas, religiosas, enfim, ele atribuía vários cargos a ele. E a gente tem provavelmente uma das principais expressões artísticas dos sumérios, que são os zigurates, tá? Que são essas torres aí elevadíssimas, que eram muito comum aí dentro da cultura suméria. Também dá uma estudadinha aí sobre os zigurates, sobre os páteses. Você vai provavelmente gostar muito de entender um pouco mais sobre essa história. Hoje, pessoal, para finalizar, né, os sumérios estavam ali desenvolvendo-se, crescendo-se, estava tudo indo muito bem, obrigado, apesar dos conflitos e dificuldades, até que veio um outro povo, né, para aquela região e acabou, né, guerreou com os sumérios e acabou, né, detonando os sumérios e assumindo ali o controle da região. Esse povo aí são os acádios, tá? Só que essa história vai ficar para uma próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, curtam, compartilhem, comentem e a gente vai se vendo nas próximas aulas. Beleza, meu povo? Até a próxima. Tchau, tchau.